Algo está entorpecendo o seu centro de percepção. E poucos perceberam que isso foi feito de propósito. O que chamo aqui de veneno silencioso da glândula pineal não é uma acusação médica, nem um diagnóstico. É uma imagem. Uma imagem para aquilo que, em muitas tradições esotéricas, foi descrito como a obstrução da nossa antena interior, o silêncio imposto sobre a capacidade de recordar quem realmente somos. Se você já sentiu que algo no seu peito ou na sua cabeça trava uma lembrança antiga, se já teve a sensação de que houve um corte entre você e uma presença mais ampla, fique comigo. O que vou dizer pode ser testado agora mesmo, no seu corpo, e vem de leituras antigas, de fios de sabedoria que atravessam o tempo e foram, em muitos momentos, escondidos. Em manuscritos encontrados em Nag Hammadi e em fragmentos citados por estudiosos, há relatos que não se encaixam bem nas narrativas dominantes. Em textos gnósticos, atribui-se a existência de uma fonte primordial, a mônada, e, a partir dela, de entraves arquitetados por uma inteligência inferior que cerceia o acesso ao que é mais sutil. Chamam essa inteligência de demiurgo. Chamam seus agentes de arcontes. Seja isso lido como mitologia ou como mapa psicológico, o sentido que importa aqui é prático. Houve, ao longo dos séculos, mecanismos que visaram anular a lembrança, a anamnesis, de que somos algo além do que nos foi imposto socialmente. Quando falo em veneno, falo de um envenenamento simbólico e experiencial. Entre buscadores, aparecem hipóteses variadas, substâncias ambientais que afetam a fisiologia, hábitos que adormecem o sentir, estruturas sociais que censuram a linguagem do sacro. Tudo isso, no campo das interpretações, poderia ser apontado como agentes que entorpecem a pineal, entendida, na linguagem dos buscadores, como uma antena espiritual, um centro de sensibilidade que sintoniza com aquilo que não cabe ao olhar comum. Reforço. Essas proposições são interpretações e teorias de tradição esotérica. Não as apresento como fato médico. Aqui o corpo é tratado como mapa, e a experiência direta é o que vale. Os textos que inspiram este caminho falam também de sinais no corpo, marcas que acompanham aqueles que são chamados de pneumáticos, de origem espiritual. Tradicionalmente, essas marcas são descritas em pontos que, quando tocados com atenção, podem ativar memórias antigas. Reenquadro essas 3 marcas para o centro da nossa narrativa: base do crânio, lateral da mão e centro do externo. Essas 3 presenças no corpo têm correspondências simbólicas com a pineal. A base do crânio como sustentação da cabeça e passagem entre cérebro e medula. A lateral da mão como limite entre ação e recepção. O centro do externo como local onde o sopro e o coração encontram uma câmara que lembra a cúpula do templo interior. Novamente, tudo isso é linguagem simbólica. O que proponho aqui é que você use o seu corpo como testemunha. Não confie em teorias, confie no que você sente. Antes de irmos ao exercício, saiba que existe uma intenção por trás de cada uma das etapas que vou guiar. Não persuadir, nem impor fé. Apenas abrir um canal de observação. Prepare-se para experimentar sem expectativa. Respire de modo natural. Se em qualquer momento sentir desconforto físico intenso ou ansiedade, pare e cuide de si. Isso não é terapia médica. É um exercício de escuta corporal. Respeite seus limites. Comece pela base do crânio. Coloque as mãos atrás da nuca, as pontas dos dedos suavemente apoiadas onde o pescoço encontra a base da cabeça. Não force. Sinta o peso da cabeça, a linha onde o couro cabeludo encontra a coluna. Respire devagar. Em silêncio, observe se há alguma diferença. Uma área mais tensa, uma sensação de frio, calor, um pequeno formigar. Não julgue. Permita que pequenas sensações apareçam. Muitos descrevem, ao tocar essa região, a sensação de que algo descongela, como se um nó estivesse afrouxando. Outros sentem nada. Tudo é válido. Se sentir alguma emergência física, dor aguda ou tontura, retire as mãos e aguarde.
Agora desça sua atenção à lateral da mão. Abra a palma levemente e vire-a de forma a expor o lado oposto ao polegar. A borda externa da mão, aquela que às vezes toca um corrimão sem percebê-la. Corra os dedos da outra mão ao longo dessa lateral, sem pressão. Observe se há uma textura diferente na pele, uma linha marcada, uma sensibilidade que aparece apenas quando você coloca a atenção ali. Em tradições antigas, essa lateral guarda uma assinatura de ação no mundo e, para alguns, a memória de um selo que confirma a origem. Sinta se existe uma pequena tensão ou uma facilidade para relaxar ali. Faça isso sem pressa. 3 respirações longas enquanto mantém o toque. Por fim, posicione a mão no centro do externo, onde o osso se projeta no tórax. Não empurre, apenas encoste a palma com delicadeza. Respire profundamente e sinta o contato do ar no peito. Alguns relatam uma leve vibração, uma sensação de calor interno, uma abertura que se manifesta como se o peito se tornasse uma pequena câmara que aceita um som. Outros percebem nada. Observe sem querer que algo aconteça. Note qualquer mudança no ritmo da respiração, no pulso, no campo emocional. Mantenha a mão ali por alguns ciclos respiratórios. Ao terminar esse autoexame, reserve um instante para perceber. Houve alguma resposta? Um pequeno movimento interno? Um pensamento que veio forte na cabeça tentando desacreditar? Isso é parte do mapa. A descrença imediata, o riso interno, a tentativa de racionalizar, são reações esperadas. Os arcontes, como arquétipos, se manifestam como vozes que buscam puxar você de volta ao que é conhecido. Se tal resistência aparecer, nomeie-a mentalmente. Isso é descrença. E volte ao corpo. Observe os pensamentos sem se identificar com eles. O corpo foi convidado a falar. A mente, muitas vezes treinada para desacreditar, tende a interferir. Se durante o exercício você percebeu alguma resposta mínima, um calor, um formigar, um pequeno alívio na tensão da nuca, uma vibração no externo, caso sinta que algo se moveu, escreva reconhecimento nos comentários agora. Se sentiu uma resposta que te trouxe algum alívio ou curiosidade, escreva despertar. Se nada aconteceu, escreva observar. Compartilhar não cria um padrão grupal de verdade, cria uma ponte. Ao comentar, você confirma para si que esteve presente, e a presença é o que transforma o envenenamento simbólico em clareza. É importante reforçar neste ponto que muitos buscadores também agrupam a ideia do veneno a fatores ambientais e culturais. A água, a comida, a linguagem que torna o sagrado inacessível, o tempo de sono alterado, as distrações constantes que anestesiam a escuta. Teorias populares entre certos círculos apontam para a calcificação da pineal, ou para insetos de linguagem técnica, como a fluoretação da água, entre outros relatos. Essas são conjecturas que circulam no imaginário coletivo. Afirmo novamente, são interpretações, não provas. Se o seu desejo for investigar algo que toque o seu corpo fisicamente, exames, consultas, direcione-se a profissionais qualificados. As práticas que proponho aqui são de observação e reconhecimento interior, não de intervenção médica. Para entender melhor o porquê dessa obstrução e por que se chama silencioso, precisamos voltar à ideia de anamneses. No vocabulário gnóstico, anamneses é a recordação, a possibilidade de que a alma lembre da sua origem. Imagine uma biblioteca que guardou, por muito tempo, um livro escrito em uma língua similar à sua. Todo o livro permanece ali, mas a chave para abri-lo foi perdida. O que aconteceu historicamente para muitos foi a perda dessa chave. O demiurgo, figura de controle, não apenas criou limites, também modelou sistemas que incentivaram a perda dessa chave. Esses sistemas se apresentaram como ordem, moralidade, tradição e, muitas vezes, proporcionaram estruturas de poder que preferiram um povo que não questionasse demais. Novamente, leia isso como mapa interpretativo, e não como acusação direta contra grupos específicos.
É uma leitura simbólica de como a memorização do sagrado pode ser obstruída. Dentro desse quadro, a pineal aparece como metáfora e como ponto focal de práticas. Em muitas culturas, a glândula pineal foi associada ao terceiro olho, ao olho que vê para além do visível. No entanto, atribuir a ela capacidades fisiológicas específicas que não foram cientificamente comprovadas é arriscado. Por isso, mantenho a palavra veneno como metáfora para aquilo que entorpece. Existem relatos antigos e modernos que descrevem técnicas para limpar esse centro. Práticas de respiração, silêncio, jejum psíquico, meditações de olhar interno, mas nenhuma delas é garantia de fenômeno físico. São caminhos para a presença. Se você topa aprofundar, proponho agora um exercício de sintonia. É breve, simples e repetível à noite, antes de dormir, como uma rotina de atenção. Deite-se ou sente-se confortavelmente. Repita as 3 etapas do autoexame, mas agora com ambiente silencioso. Uma mão na base do crânio, com atenção ao ponto onde a cabeça encontra a coluna. A outra mão, passeando na lateral da mão dominante. Enfim, uma mão suavemente no centro do externo. Mantenha uma respiração circular. Inspire pelo nariz por 4 tempos, segure por 2, expire por 6. Não prenda o ar de modo forçado. Enquanto faz isso, mentalize uma imagem simples. Uma pequena luz no centro da cabeça. Não grande nem ofuscante. Apenas uma pinha de luz que quer se lembrar. Não tente forçar nada. Por 10 respirações, mantenha-se nessa atitude de testemunho. Durante essas respirações, é normal que pensamentos surjam como interrupções, memórias, planos, dúvidas. Cada vez que a mente fugir, traga-a de volta com gentileza para o toque no corpo. A prática não é eliminar os pensamentos, é treinar a atenção para a sensação. Com constância, isso transforma a relação entre corpo e mente e coloca menos ruído entre você e aquilo que chama de mônada, essa sensação primordial de ser. Insisto, não prometo milagres. Prometo treino de presença. Somente o tempo e a atenção podem dizer se algo muda, e muitas vezes a mudança será sutil. Uma confiança diferente para ouvir o próprio sentir, um espaço interno que antes não existia. Agora, uma palavra sobre resistência e o que chamei de voz dos arcontes. Quando alguém começa a notar deslocamentos internos, 3 coisas costumam acontecer. A mente ri, o medo aparece e a pressa retorna. A mente ri porque vive com categorias prontas. O novo, o sutil, parece uma brincadeira. O medo aparece porque lembrar de si, muitas vezes, significa perder privilégios emocionais que vinham de permanecer no não saber. E a pressa retorna porque vivemos num tempo que exige resultados instantâneos. Identifique esses movimentos. Dê-lhes nomes. Riso, medo, pressa. Isso já lhes tira o poder. Conforme você pratica, essas vozes ficam menores. Não porque desaparecem de uma hora para outra, mas porque a sua atenção, como músculo, ganha firmeza. Para aqueles que desejam uma experiência simbólica de ativação, proponho uma declaração curta. É um ritual de palavra, não uma fórmula mágica. Fale em voz audível, mesmo que baixa, com convicção, como quem sela um compromisso consigo mesmo. Pode ser algo como: reconheço minha origem, desfaço os nós que anestesiam meu centro, peço clareza para ouvir a memória da minha mônada. Diga isso 3 vezes, com a mão no centro do externo. Não espere que o mundo mude ao seu redor. Espere que algo sutil dentro de você se torne mais acessível para a observação. Repita a declaração durante 7 noites consecutivas e observe o movimento interno. Se tiver dificuldade para formar palavras, apenas sinta a intenção. A intenção dirigida com presença já é trabalho. Enquanto pratica, é saudável manter um diário corporal. Anote pequenas notas: data, hora, descrição breve da sensação, lembranças que vieram,
Pensamentos insistentes. Esse registro ajuda a diferenciar episódios isolados de um movimento que se repete. Muitos relatam que, depois de algumas semanas, a voz da descrença passa a ser menos frequente quando surge algo que os inquieta. Esse é o efeito prático do treino. Você aprende a distinguir entre o ruído imposto e a voz mais sutil que pertence à sua origem. Quero também trazer uma história curta para ilustrar o caminho. Havia uma mulher chamada Clara. Não para que você se prenda ao nome, mas para que veja um exemplo humano. Clara cresceu em uma cidade onde a ideia de mito era ridicularizada. Era estudante de profissões práticas e raramente parava para sentir. Um dia, após uma perda, sentiu um vazio que nenhuma razão parecia preencher. Ela ouviu falar de práticas antigas e, mais por curiosidade que por fé, fez o exercício. Nuca, lateral da mão, externo. No primeiro dia, não sentiu nada. No terceiro, um leve arrepio na nuca chamou sua atenção. Ela anotou. No sétimo, durante a declaração, sentiu como se uma pequena porta dentro do peito tivesse sido encostada. Não era um êxtase. Era uma sensação tênue de reconhecimento. Isso não a curou de tudo, não apagou o luto, mas lhe deu um centro a partir do qual agir. Há milhares de histórias assim, discretas e sem pompa. Elas são a prova simples de que a anamnesis não precisa de milagres para ser começada. Precisa de atenção repetida. Algumas perguntas virão. Como sei que não é sugestão? E se for apenas efeito placebo? Valem as perguntas. Sugestão e placebo são mecanismos reais e úteis do corpo-mente. Não desqualificam uma experiência. Se algo muda pela sugestão, a mudança existe. O que importa é o que acontece depois. Existem consequências éticas, modos de agir, uma sensibilidade que transforma relações. Se a prática te leva a viver com mais presença, menos reatividade e mais clareza nas decisões, então essa prática tem valor prático. A busca necessariamente conviverá com incerteza. Aprender a agir apesar dela é parte da experiência do despertar. Também é importante lidar com expectativas externas. Em muitos ambientes, há vontade de transformar essa descoberta em algo espetacular. Testemunhos grandiosos, curas instantâneas, visões públicas. Não creio que esse deva ser o caminho comum. O despertar é, na maior parte das vezes, discreto. Ele rearranja prioridades, acalma urgências e cria um espaço onde a verdade pessoal pode emergir. Quando surgem transformações mais visíveis, elas são consequência de um trabalho acumulado, não de uma garantia oferecida por quem ensina. Existe ainda o tema da comunidade. Despertar sozinho é possível, mas há força em compartilhar com outros que cultivam a mesma atitude. Por isso, convoco. Se você sentiu alguma resposta durante o exame, escreva reconhecimento nos comentários. Se sentiu um impulso maior, escreva despertar. Se nada aconteceu, escreva observar. Compartilhar é um gesto que não cria dogma, cria companhia na estrada. Ao ver outras pessoas relatando sutilezas, você percebe que a experiência é humana e variada, e isso traz alívio aos que temem a loucura do singular. Antes de encerrar, permito-me um último aviso de responsabilidade. Quando tratamos da pineal e de temas associados à fisiologia, estamos num território que mistura corpo, simbolismo e ciência. Se você suspeita de questões médicas reais, tonturas frequentes, desmaios, dores persistentes, procure avaliação profissional. Se se sentir emocionalmente abalado durante a prática, busque amparo de alguém de confiança ou de um terapeuta. As práticas aqui propostas não substituem cuidados de saúde. Para fechar, retorno ao início. O veneno silencioso é uma metáfora para aquilo que calou sua antena interior. Não é um inimigo externo que se derrota num gesto. É um conjunto de hábitos, sistemas e esquecimentos que se desfaz com atenção. A pineal, como símbolo, nos convida a cuidar da nossa escuta. A mônada, como ideia,
Lembra que carregamos uma unidade primordial que se manifesta na forma mais íntima. Os arcontes, lidos como metáforas, são as vozes que tentam nos recolocar no anonimato. Se você sentiu algo ao longo deste caminho, se uma pequena porta foi apenas encostada, saiba que isso já é bastante. A transformação verdadeira não precisa de grandes espetáculos, precisa de persistência. Cultive a prática noturna, mantenha o diário, fale a sua declaração com a mão no externo quando puder. A comunidade existe para testemunhar e para fortalecer. Se quiser mergulhar mais fundo, haverá outras práticas que ampliam a sintonia. Movimentos conscientes, jejum de distração, leitura de textos que não apaguem a imaginação. Tudo isso abre espaço para a anamneses. Se este conteúdo tocou você de algum modo, inscreva-se no canal para que possamos continuar juntos. Há mais caminhos que aprofundam a escuta, sem promessas fáceis, apenas passos e presença. E lembre-se, trate tudo aqui como mapa, não como mapa definitivo. A verdade que importa é aquela que se revela na sua experiência, na sua atenção, na sua capacidade de reconhecer. O resto é vento.